Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu sei que você, como eu, também estamos buscando nesse momento orarmos uma direção, uma luz, uma linha quente do Espírito, como orarmos, não é? Como entendemos esse momento de pandemia de coronavírus, e buscando do Senhor, eu creio que Deus me autoriza, né, comunicar esse cronograma panorâmico profético aqui do coronavírus, né? Então eu fiz esse cronograma em 10 etapas, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que você vai poder ter uma visão panorâmica, como diz a proposta, e como você orar para você ter uma visão, um mapa mental, digamos assim, de tudo que tem acontecido, né? Eu dividi em 10 fases. A primeira fase eu falo sobre o coronavírus, o vírus da coroa, não é? Nada pode negar que o coronavírus é o vírus da coroa. Muitas pessoas tentaram driblar essa expressão. Para mim é uma mensagem subliminar, entendo que Deus me revelou assim, porque as pessoas dizem que o nome corona é por causa do formato do vírus. Não é isso não, viu? O formato do vírus é de uma terra global com algumas árvores e espaço. Nada tem a ver com coroa, não é? Para mim, corona é uma referência à coroa, às elites desse mundo, ó, que estão no topo da pirâmide, não é? Então eu tenho um vídeo que mostra quem controla o mundo. Você precisa saber, procure ver esse vídeo que fala dessas pirâmides, quem está na base da pirâmide, quem está no topo da pirâmide. É muito interessante e você vai saber. Você pode chamar de Illuminati, de seitas ocultistas, de maçonaria, de 13 famílias. Essas pessoas, elas querem controlar o mundo, são coroas, não é? São impérios que estão aí para controlar o mundo de muito tempo. Por isso que eu entendo que coronavírus é uma palavra subliminar do vírus da coroa, não é? O vírus que a coroa jogou aí para fazer redução populacional, não é? Depopulação, e nesse momento o alvo são os idosos, são os velhos, não é? Então nada tem a ver com um negócio de homem que comeu morcego, não. Tem a ver com algo fabricado, não é? Afinal de contas, Covid-19 significa a 19ª versão do coronavírus, que vem de várias maneiras, sempre a China lançando essa estratégia aí por causa de mamão, por causa de dinheiro, por causa de ações, não é? Então, parte desse ponto alto aqui, né, o coronavírus, o vírus da coroa. Depois nós vamos ver a segunda fase aqui, ó, o carnaval ignorado, não é? Já trazendo para o nosso contexto brasileiro aqui. Quando aconteceu a data do carnaval, o coronavírus já estava tocando terror no mundo, mas o jornalismo prostituído da nossa nação, principalmente a Globo Lixo, ó, calou a boca. Na segunda-feira de carnaval eles estavam divulgando 2 casos, 2 suspeitas. Na terça de carnaval, 2 suspeitas. Na quarta, que o carnaval estava acabando, 132 suspeitas. Na quinta, 172 suspeitas. Na sexta já era mais de 200. Aí eles abafaram, não é? O que é que acontece depois de carnaval e micareta, meus irmãos? Sempre conjuntivite, surtos de doença, pragas, porque é aberto no mundo espiritual uma brecha. Carnaval significa a carne vale, então sempre vem pragas, maldições. A terceira fase é exatamente essa estatística escondida. Então já tinha casos aqui e as pessoas foram segurando. O jornalismo prostituído não divulgou realmente o que estava acontecendo aqui, não é? Então já havia pessoas, quantos velhinhos desfilaram na escola de samba, quantas pessoas de idade andaram pela rua e pularam e tossiram e espirraram, ninguém falou nada, não é? Essa terceira fase é um momento de declínio. Agora você vai observar que todos os momentos de ascensão são coisas boas em todo esse pesadelo chamado coronavírus. Observe aqui no nosso cronograma, um momento de ascensão, o alerta de alguns youtubers, mesmo sendo minoria, não é? Mas hoje as redes sociais é democrática e muitos youtubers como Débora G. Barbosa, como o próprio Olavo de Carvalho e José Márcio Castro Alves, próprio Cabo Daciolo, que na época das eleições de 2018 eu até critiquei, outras pessoas também não acreditaram. Hoje nós temos que ressignificar a palavra teoria de conspiração, meus irmãos. Fomos acusados, eu também, que já temos quase 4 anos nesse canal, fomos acusados de teoria de conspiração, quando falava de fim dos tempos, alguns profetas, alguns homens de Deus pregando a palavra aí, não é?
como já estão na glória, como Gregory McNulty, eram acusados de teoria de conspiração, de loucos, mas olha a verdade vindo à tona aí. Hoje, ninguém, para falar de teoria de conspiração, lave a boca com álcool gel, para pensar em acusar alguém, porque muitas coisas estão acontecendo. A própria Débora G. Barbosa, jovenzinha, mas poliglota, temente a Deus, uma pessoa consciente, apesar de jovem, muito consciente, e ela vem denunciando tudo isso, essas crises, crise financeira para essa década, essa agenda globalista, maligna, tudo isso. E ela está num lugar, em Manchester, na Inglaterra, no lugar onde tudo fervilha, né? Enfim, tem o ponto de declínio número 5, né? Que é a morte do Dr. Lee, né? Morreu na China. Ele descobriu o coronavírus quando ele começou a divulgar, morreu. Dizem que ele morreu de coronavírus. Quem vai achar que é verdade, Queima de arquivo, isso é muito normal. Aonde que esse doutor Lee vai ser liberado para ir para outras nações? Quando ele começou a divulgar, foi preso na casa dele mesmo, foi apanhado, ninguém sabe o que aconteceu e não vai se saber, não é? China é um regime comunista, morre gente igual passarinho, ninguém descobre nada não, irmão. Então olha aí, um ponto de declínio, um ponto de ascensão, a tentativa, o exemplo de Israel, a tentativa de resolver o problema e não entrar em pânico, não é? Israel focando no que é específico com este vírus, isolando os idosos, buscando uma cura, pesquisando os outros episódios de coronavírus com pneumonia em aves. Então, um ponto positivo, Israel foi uma nação sempre em todo esse processo exemplo. Até então tem o registro de uma morte de uma pessoa idosa, não é? Então é baixíssimo, não é? Apesar que é um país extremamente populoso, não é? E nós vemos um outro ponto de declínio, que é o propósito de colocar a população em pânico. Esse é um propósito antigo, uma estratégia antiga dessa elite global e dessas lideranças, desses impérios antigos, né? Eles criam o problema, eles divulgam o problema e eles criam a solução. E essa é uma tecla e uma estratégia que certamente eles vão usar com a vinda do anticristo, não é? Com a ascensão do anticristo. Trazer um problema para o anticristo divulgar o problema. Quando tiver todo mundo em pânico, então o anticristo vem com a solução, né? Vamos ficar de olho nisso, viu, irmãos? Por isso que o nome da proposta aqui é cronograma panorâmico profético, porque nós temos que olhar para o futuro também. Um momento de ascensão também de alguns presidentes que buscando as soluções, alguns presidentes procurando manter o equilíbrio, né? Aqui o Benjamin Netanyahu de Israel, o Donald Trump, também nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em momento algum perdendo as estribeiras, nem permitindo que o país entre em pânico, né? E de um lado, o jornalismo prostituído, querendo colocar pânico na sociedade, e uma luta tremenda, nosso presidente aí com o Mandetta, com os ministros, procurando trazer equilíbrio, mostrar que precisa ter consciência, direção, principalmente direção de Deus, para resolver essa situação e superar, e não com pânico, não é? Então é um ponto alto aí nesse momento. E um ponto degradante, um ponto baixo, é o satanismo e a prostituição da informação. Então o jornalismo, os canais de TV como a Globo Lixo, usando esse momento de politicagem, fazendo politicagem, mostrando panelaço contra o presidente, querendo trazer escândalo contra o presidente, né? Junto com outros governantes, aí realmente é lamentável e é coisa para nós clamarmos. E o ponto mais alto que eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança, irmão, de todo esse pesadelo, é esse aqui, onde a igreja vai se levantar. A igreja se levanta dobrando do joelho. A igreja se levanta abaixando. Ela se levanta dobrando o joelho e Jesus se levanta para entrar com providência. O leão da tribo de Judá. Eu creio que só o rugido do leão mata essa pandemia, mata esse vírus todo. Mas é preciso que a igreja dobre o seu joelho em arrependimento, pare de ficar fazendo politicagem, pare de ficar fomentando a situação. Eu vejo muito crente fomentando e querendo ser o bambambam da notícia ao invés de dobrar os seus joelhos, não é? Sabendo, gente, que nós podemos até, se for um comando do governo, fechar a igreja, mas nós devemos manter nosso coração aberto e saber que se fechar a igreja não vai faltar monte para a gente subir, para a gente buscar ao Senhor, tá certo? Então eu fico com Joel 3:10. Em Joel 2 é o derramamento do Espírito Santo.
diz que nos últimos dias os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e ele derramaria sobre toda a carne. Deus não faz acepção de pessoa, de jovem nem de velho, não é? Mas no capítulo 3 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então essa é a minha mensagem para você diante desse panorama profético. Diga ao fraco, eu sou forte. Seja forte e clame ao Senhor, que o Senhor entrará com providência. Shalom.